Oi, alunos do oitavo ano, sou a professora Isabel, nossa aula é de História. Hoje nós vamos estudar movimentos separatistas no Brasil, tá? Nós vamos estudar a Confidência Mineira e a Conjuração Baiana. Ao longo das nossas aulas recentes, nós estudamos alguns movimentos que ocorreram nesse período da colonização do Brasil, né, em que o Brasil vivia sob o domínio de Portugal, né, e aí esse domínio abusivo, né, da coroa portuguesa levou os nativos, né, e a população a criar algumas revoltas, né, contra a coroa portuguesa. Então, esses movimentos separatistas, eles vão ocorrer diferente dos movimentos nativistas, como forma, como o nome já está dizendo, separatista, separar, né? A população queria sim a sua independência de Portugal, né? O nome já está dizendo se separar de Portugal, né? Já que Portugal estava realmente explorando, né, a população, os recursos, né, das nossas terras e tudo mais, certo? Então vamos ver agora o contexto desses movimentos separatistas. Ao longo do século XVIII, nós observamos o desenvolvimento de diversas situações, conflitos envolvendo os colonos brasileiros, tá? E a administração metropolitana, que no caso era a coroa portuguesa. Nessa época, a ampliação dos impostos, a rigor da fiscalização decorrente da exploração aurífera e a decadência do açúcar foram alguns dos motivos que cercaram a ocorrência dessas revoltas. Então, gente, vamos ver aqui. Nós estamos no final do século XVII, início do século XVIII, tá? O Brasil, né, essa região que era uma região que estava produzindo o açúcar, só que posteriormente houve a decadência do açúcar e a decadência se iniciou-se, né, já que na Europa existia o açúcar mais barato do que aqui, do que era produzido aqui nas terras brasileiras, tá? Então foram se procurando outros meios de exploração. Na região de Minas Gerais, né, foram encontradas as primeiras jazidas, né, de ouro, né, e pedras preciosas, até o diamante, né, e aí houve esse deslocamento, né, da população, não só nativa, mas da coroa portuguesa para esse local, para que houvesse a exploração, tá? Então, é o que a gente vai ver agora, a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, tá? Como alguns livros denominam, certo? Então, o que é que foi a Inconfidência Mineira, né? Foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo. Por que foi abortada? Porque ela não chegou a ser concluída, né? Em 1789, em pleno ciclo do ouro, que eu acabei de falar para vocês. Encontrado ouro em algumas terras do Brasil, mais precisamente na região ali de Minas Gerais, e aí se inicia o ciclo do ouro, né? Na então capitania de Minas Gerais no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e o domínio português. Por um dos mais importantes motivos, né, sociais da história do Brasil, tá? Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Então, nós estamos no período colonial e essa revolta, né, esse movimento, ele, na verdade, era contra essa exploração exagerada da coroa, tá? E também se criou o movimento, né, realmente querendo a independência dessa região, né, a ser independente da coroa. Então, quais foram as causas, né,
A gente tem que entender logo por que que a população, né, começou a se revoltar, né, contra a coroa. Gente, o avião quente, a derrama, né, que era o quê? Era a cobrança exagerada de impostos, né? A partir do momento que a coroa percebeu que não estava mais recebendo a quantidade de ouro, né? Porque logo no início era muita quantidade de ouro, e com o passar do tempo, né? Esse ouro foi começando a ficar mais escasso, né? E aí a coroa achou, né, que estava sendo enganada, né? Portugal não estava mais recebendo a mesma quantidade de ouro que recebia. E aí o rei de Portugal começou a implantar novos impostos, né? A derrama também era isso, né? Era a implantação de novos impostos e cobrar impostos atrasados. Então, quem não pagava podia ser apreendido uma casa, joias, né? Bens, né? Em forma de pagamento também, tá? Então, os exageros políticos, né? As altas taxas de impostos, a alta insatisfação popular, né? E o fechamento das manufaturas. Então, todas essas causas foram um estopim para que houvesse esse movimento, né? E aí, quais eram os objetivos, né? Era acabar com o monopólio comercial português, já que português aqui detinha todo o monopólio, né? Liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil, né? Já que as manufaturas eram portuguesas, e a independência do Brasil em relação a Portugal, né? E a implantação da república, né? De uma república, certo? Esses eram os objetivos principais. E aí a gente tem que lembrar dos líderes, né? Gente, esse movimento aqui, vale ressaltar que foi um movimento da elite, né, mineira daquele período, certo? Por que que era a elite? Eram as pessoas que faziam domínio dessas jazidas de ouro, né? Então era cobrado dessas pessoas, né? Então, alguns dos líderes foram Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e um rapazinho que não fazia parte da elite, né? Era Joaquim José da Silva Xavier, o nosso conhecido Tiradentes, certo? E aí, gente, quais foram as consequências? Quando a coroa ficou sabendo, né, desse movimento, aí a coroa repreendeu, mandou tropas para cá, para o Brasil, para repreender o movimento e pôr um fim na expectativa dessa população de conseguir alguns desses feitos, tá? Então, primeiramente, houve a delação, né, dos próprios envolvidos, né, que entregaram a coroa, os nomes, né, dos principais líderes, todos os inconfidentes, quem era da elite, foram perdoados, né? Só que teve um que foi aquele que foi tirado para pagar, né, por todos, né? Digamos assim, Tiradentes, tá? Ele foi condenado à forca e em praça pública, né, ele foi executado, certo? E assim a coroa pôs um fim na Inconfidência Mineira. Outro movimento também separatista que nós não podemos deixar de falar foi a Conjuração Baiana, tá? A Conjuração Baiana, o que que foi, né? Também conhecida como Revolta dos Alfaiates, se vocês virem em alguns livros com esse nome, com essa nomenclatura, vocês já sabem que é a mesma revolta, tá? Foi uma revolta, essa daqui, ó, foi social, de caráter popular, ocorrida na Bahia em 1798. Vocês podem perceber que os períodos são bem parecidos, né? E aí, gente, quais foram as causas dessa revolta? Foi a insatisfação popular com o elevado preço cobrado por determinados produtos essenciais, né, de alimentos. Além disso, eles reclamavam da falta, né, a carência de determinados alimentos. Foi a forte insatisfação com o domínio português sobre o Brasil,
O ideal de independência estava presente em vários setores da sociedade baiana. A instalação de manufaturas no Brasil e a escravidão e as injustiças, tá? Então, vocês podem perceber que são movimentos parecidos, só que a gente tem que lembrar que esse daqui, a Conjuração Baiana, ela foi um movimento que teve participação da elite? Teve. Mas quando eles souberam, ficaram, né, cientes que eles também, o movimento queria o fim da escravidão e das injustiças sociais, o povo da elite, ó, caiu fora, tá? Porque eles não eram, quer dizer, eles precisavam da escravidão, né? Como é que os donos, né, de produção, né, eles precisavam dessa mão de obra para o seu enriquecimento, né? Então, como é que eles iam lutar por uma coisa que ia desfavorecer a eles, certo? Então, houve inicialmente a participação de ricos, mas depois eles saíram da revolta, tá? Então, quais eram os objetivos? A emancipação política, a implantação de uma república democrática, a abolição da escravidão e a igualdade racial e social. Bem parecido, né? É a questão da emancipação política e a questão também da implantação da república, bem parecido com a Inconfidência Mineira. E aí, gente, tiveram os líderes, né? João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, tá? Entre outros, tá? Esses aqui são os nomes que a gente vê, né, nos livros, nos documentos, mas existiram outras pessoas também que fizeram parte. Deixar bem claro que essas pessoas eram o quê? Eram alfaiates, eram soldados, era a população pobre, né, no geral, certo? Mulatos, certo? Então, basicamente, eram todos de classe pobre. E aí, gente, houve, né, antes da gente falar aqui das consequências, a gente tem que lembrar que houve um movimento, né, que é a iniciativa de espalhar panfletos, né, pela cidade de Salvador, tudo mais, falando, né, esses panfletos continham nem que eu posso dizer, assuntos relacionados à coroa, à exploração da coroa portuguesa aqui no Brasil e o fim dessa exploração da população. A coroa descobriu, né, que o movimento, a tentativa, né, do movimento, e aí ela interviu, mandou tropas para cá, né, para o Brasil, com as que já estavam aqui. E aí as consequências foram que os líderes, eles foram todos mortos, né, para mostrar, né, quem é que realmente manda, né, e mandava naquela época. Eles foram esquartejados e os seus pedaços foram espalhados pela cidade. Assim, era uma forma de repreensão para outros movimentos, para que se não houvesse a intenção de outras pessoas de praticar os mesmos atos, tá? Então, a gente lembra, né, que todos esses movimentos, eles foram repreendidos com muita violência e com muita crueldade, certo? Então, esse aqui foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês leiam, né, o conteúdo que está no blog, porque esse aqui é um complemento. Também tem um livro de vocês, o livro didático, que fala bem precisamente, né, de todos esses fatos, tá? Bons estudos e até a próxima aula.